Bom, antes de nós entrarmos no GoRap propriamente dito, existem dois pontos que são fundamentais que você consiga estabelecer para que você tenha uma conversa de Dawah frutífera. O primeiro ponto é a iniciação. A iniciação é quando nós saímos de uma conversa normal sobre qualquer assunto e entramos efetivamente numa conversa sobre Dawah, uma conversa de Dawah. Isso é muito importante porque a chave na comunicação é você conseguir manter o controle sobre essa conversa de Dawah em que você vai apresentar o Islã. E toda a conversa ela tem um potencial de ser uma conversa de Dawah de duas formas. Ou você inicia a conversa de Dawah, ou você redireciona esta conversa que vocês estão tendo para uma conversa de Dawah. Por exemplo, quando você inicia uma conversa de Dawah, você pode de repente falar com o seu amigo. Olha, Gustavo, me desculpe, mas uma perguntinha rápida. Você acredita em Deus? Ou, olha, Gustavo, me desculpe, uma pergunta rápida. Qual é o conceito de Deus para você? E qual é o propósito da nossa vida? Ou, no outro exemplo, você pode transformar aquela conversa em uma conversa de Dawah, redirecionando a conversa. Por exemplo, se o Gustavo pergunta a você, olha, por que os muçulmanos fazem 5 orações por dia? E aí, ao invés de responder diretamente o Gustavo, porque os muçulmanos fazem 5 orações por dia, você deve redirecionar esta conversa para os fundamentos do Islã. Estabeleça, em primeiro lugar, os fundamentos do Islã, para que ele possa compreender a sua resposta da melhor maneira possível, inshallah. Agora, existem outros 3 passos importantes dentro da iniciação, dentro da transformação de uma conversa normal para uma conversa de Dawah. O primeiro ponto, um tanto quanto importante, é o caráter. O segundo ponto importante é o conceito. E o terceiro ponto importante é a aceitação, ou podemos chamar também de acordo. O primeiro ponto, o caráter, lembre-se, quando você inicia uma conversa de Dawah ou mesmo redireciona uma conversa normal para uma conversa de Dawah, os seus modos são avaliados naquele momento, o seu caráter é avaliado naquele momento. Portanto, sorria, seja leve, seja educado, agradeça pela pessoa ter feito aquela pergunta a você. Sorria, agradeça, aperte as mãos, caso seja do mesmo sexo, e agradeça, pergunte o nome da pessoa e agradeça pela pessoa ter feito aquela pergunta. Seja gentil. O teu caráter é o primeiro que passa a ser avaliado neste momento. O segundo ponto, falamos do primeiro caráter, o segundo ponto é o conceito. Traga esta pergunta que o Gustavo fez para os fundamentos do Islã. Então, se o Gustavo fez a você essa pergunta, olha, por que os muçulmanos fazem 5 orações por dia? O que você pode dizer ao Gustavo? Olha, Gustavo, muito obrigado da sua pergunta, que bacana você ter interesse em entender por que nós fazemos 5 orações por dia. Mas para eu te explicar o porquê nós fazemos 5 orações por dia, eu preciso, para que você possa melhor compreender a minha resposta, passar por alguns princípios, alguns fundamentos do Islã, para que você possa aí sim compreender a resposta que eu vou dar. O conceito. Trouxemos ele para quê? Trouxemos a conversa para quê? Para os fundamentos do Islã. E o terceiro, o acordo, a aceitação, é onde você vai questionar o Gustavo se ele tem um tempo para te ouvir. Portanto, Gustavo, tendo em vista isso, você tem 5 minutos para a gente conversar e eu te explicar? Pode ser que ele diga, não, eu só quero uma resposta. E aí é o momento de você apresentar para o Gustavo quão importante é que você passe primeiro pelos fundamentos do Islã para que possa entregar a ele uma resposta com mais qualidade. Pode ser também que você só tenha condições de entregar a essa pessoa um material, seja um panfleto, seja um livro, enfim, qualquer material de Dawah que esteja à sua mão. Mas o mais importante aqui é você fazê-lo compreender que você precisa apresentar os fundamentos, os princípios do Islã para que ele possa entender a resposta que você dará.
Agora, é importante você ter em mente também que você pode se ver, ou você pode acabar entrando ou encontrando diferentes cenários. Cenários em que você vai precisar refletir um pouco mais, pensar um pouco mais na resposta que você vai dar. Em especial quando são perguntas que vêm de maneira mais agressiva, mais incisiva, o que demanda de você, divulgador, divulgadora, compreender qual é a realidade cultural e social daquela comunidade antes de dar uma resposta. Para que essa resposta também não venha a ser ofensiva. Então você precisa pensar, elaborar, refletir como que você vai responder àquela pergunta, desviando assim a chance ou a alta chance de você entrar numa discussão potencialmente corrosiva. Então, por exemplo, você pode encontrar uma situação em que a pessoa venha perguntar a você: o Islã é contra ou a favor do homossexualismo? Então é evidente que nós já sabemos a resposta, mas aí novamente você precisa analisar, você precisa compreender o contexto daquela sociedade que você está inserido como divulgador, como divulgadora, antes de dar a resposta. Existem comunidades em que querem de você simplesmente uma resposta direta ao ponto. Enquanto que para outras comunidades você dar uma resposta, outras sociedades, você dar uma resposta direta ao ponto pode soar um tanto quanto ofensivo. Ou seja, se ela não vem suportada por outras explicações. Não é aceito, portanto, em algumas sociedades, respostas tão diretas, enquanto que para outras isso não é um problema. Uma maneira de deixar, por exemplo, esse tipo de conversa, uma conversa, digamos, mais suave, uma conversa mais tranquila, é você rebater a pessoa, tentar procurar entender por que ela fez aquele tipo de pergunta, quais são as razões que ela está fazendo aquele tipo de pergunta. Muitas vezes na da'wah, estimado irmão, estimada irmã, você tem que ser um ótimo ouvinte. Antes de você ter uma ótima conversa de da'wah propriamente dita. Agora, podem aparecer outras situações que de repente a pessoa simplesmente diga a você: eu sei que os muçulmanos querem matar os nossos bebês. Então, nessa situação, o melhor é você dizer não. Não é este o ensinamento do nosso profeta Muhammad. Pelo contrário, ele nos ensinou a termos amor, a termos compaixão pelas outras pessoas. Mas, no final das contas, independente de qual tipo de conversa você tenha sido iniciado, no final é tudo a mesma coisa. Nós precisamos, vamos chegar à mesma conclusão, nós precisamos trazer esta conversa para os fundamentos do Islã. A única coisa que nós precisamos é aplicar algumas habilidades pessoais e um senso comum. Então aqui nós cobrimos o ponto número 1, iniciação. O ponto número 2, premissas do GoRap. Então, a premissa do GoRap ela é muito importante para que você sempre consiga voltar nela toda vez que tiver uma situação mais delicada, uma discussão mais acalorada. Então é muito importante voltar nesta premissa. E aí a proposta é tentarmos aqui termos um acordo com essa pessoa com a qual nós estaremos falando, que a melhor maneira de nós levarmos de maneira saudável esta nossa conversa é utilizar um acordo de senso comum. Porque o mundo usa um acordo de senso comum. Todas as pessoas usam o seu senso comum. Então, se nós não utilizamos o senso comum que o mundo inteiro utiliza, o que nós vamos utilizar então para determinar, para conseguir distinguir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro? Simplesmente o nosso sentimento? Eu acredito que isso é verdade. Por quê? Porque eu sinto que é verdade. Ou então, não, eu sei que é verdade porque eu sonhei. Na última noite eu sonhei com isso, por isso eu sei que isso é uma verdade. Ou eu sonhei, eu acordei e senti algo diferente quando eu sonhei e por isso para mim isso é verdade. Ou mesmo, não, vou esperar ver um milagre para aí sim saber se isso é falso ou se isso é verdadeiro. Mas o que é um milagre? Como determinar que ele é falso ou verdadeiro? O problema com essas questões é que elas são subjetivas. E aí qualquer um vai clamar que essa é a sua verdade. Por quê? Porque a maneira de distinguir a verdade da falsidade é uma maneira subjetiva. Algumas pessoas dizem, eu acredito que é verdade porque quando eu aceitei Jesus, a minha vida mudou.
Então você pode rebater essa situação, tá? Então se alguma coisa muda a sua vida, quer dizer que isso é verdade? Então a pessoa diga, talvez, sim. E é o momento que você rebate para ela, tá? Então o Islã mudou a minha vida. Então isso deve ser uma verdade. Também para você. Então, as decisões que nós levamos no nosso dia a dia, nós não fazemos de maneira subjetiva. Quando nós encontramos alguma dificuldade, eu sonhei com essa dificuldade, então por isso é uma verdade. Não. A maneira com que o mundo resolve os seus problemas é utilizando o senso comum. Aqui uma simples analogia. Imagine você se um homem, à noite, chega e bate em tua porta. E este homem está vestindo apenas algumas peças de roupas, mínimas, e diz que chegou ali para medir a eletricidade. O que você faz? Você precisa utilizar o senso comum. Ou você simplesmente vai pensar, não sei, eu abri a porta e eu vi algo diferente nessa pessoa, por isso eu vou deixar ela entrar em casa. Ou eu senti algo diferente nessa pessoa, parece que é uma pessoa que eu sonhei, então por isso eu acredito que ela é uma pessoa verdadeira, então eu vou abrir minha casa de noite e deixar ela entrar porque ela disse que veio medir a eletricidade. Não, você utiliza o senso comum que o mundo utiliza. E não simplesmente vai ter fé, vai olhar para a cara da pessoa, sentir algo diferente, não. O senso comum nos diz que você vai, no mínimo, questionar essa pessoa. Olha, eu não liguei para o serviço de eletricidade. Olha, que serviço de eletricidade atende essa hora da noite? Como uma pessoa que trabalha está praticamente sem roupa? Qual é o teu equipamento? Qual é a tua empresa? Onde está o seu crachá? Dentre várias e várias outras perguntas que o senso comum nos leva a fazer. Então, no Go Wrap, essa é a nossa premissa. A premissa é que nós vamos, junto com aquele não muçulmano, utilizar o senso comum. E aí nós entraremos num acordo de senso comum para conduzir a nossa conversa. Vamos utilizar as nossas faculdades mentais para sermos efetivamente humanos racionais dentro daquela nossa conversa sobre Dao.